não vai finalmente se libertar do antigo, ter alguém novo, um loucão. Eu quero um loucão. Um loucão que não seja o Bolsonaro, entendeu? Um loucão inteligente. Um loucão que fala assim, vou peitar o sistema, foda-se, mas eu sou inteligente, eu entendo das paradas, eu sei como o mundo funciona, eu realmente vou poder mexer a máquina, eu entendo a máquina pública, né? Eu quero esse cara, mas esse cara não parece vir, tá? Então eu imagino que vai dar Lula... Deixa eu te perguntar, já que você fez tanta pergunta, você tem alguma... Não um ídolo, assim, mas você tem alguma referência? Alguns caras que te soam como referência, assim, de vida, de... mensagem, fora de postura, da política. Fora da política ou fora do Brasil. Tu não vai gostar da minha referência. O que? Tirando o cara do reggae lá, tirando O Bob Marley? Bob Marley. Não. É o Elon Musk. O que tu acha do Elon Musk? O do cara da Tesla? É. Não, o cara da SpaceX, mano. O cara que vai... Mesma coisa, né? Não Duas não empresas dele, né? É, sim, mas só porra... que a Não, mas SpaceX... Porra, só que... a SpaceX vai mandar a humanidade pra Marte, meu irmão. Pensa nisso. A humanidade colonizando um outro planeta, tá ligado? E a gente tendo a possibilidade, se der uma merda aqui, a gente tem a possibilidade de continuar a vida em outro planeta. Isso é muito foda, cara. Isso é o futuro. Isso é um pouco... Isso é megalomaníaco do jeito gostoso, bom, tá ligado? Não, eu curto muito esse tipo de coisa. Eu gosto de cara sonhador. Sim. Não, eu não admiro uns caras. Eu tô te falando, o self-made man, esses caras que... Uma coisa que me incomoda um pouco, eu vou te falar na real. Primeiro, os posicionamentos políticos dele é meio esquisito. Do Elon Musk. É, Ele apoiou o Trump numa época aí, né? apoiou o Trump. Aí, quando Mas teve... ele é fascista porque apoiou o Trump? Não. Tá. Não necessariamente. Tem muito fascista que apoia o Trump. Sim, mas não Claro, necessariamente. Mas não. Agora, por exemplo, quando deram o golpe no Evo Morales, na Bolívia, o cara, você sabe que ele tá de olho no lítio da Bolívia, sim. porque ele quer produzir bateria super eficiente e tal. Aí a declaração do cara foi, a gente dá golpe onde precisar. Quer dizer, um cara... É foda, né? Mas, tá ligado que ele é autista, né? Você olha Literalmente. Você olha pra um cara que fala um negócio desse e fala, esse cara não tem formação humanística, não tem formação política. Faz não sentido. É uma boa crítica. Não tem formação e tal. O cara quer ir pra Marte. Legal, cara, mas precisa derrubar um indígena lá da Bahia, da Bolívia pra você ir pra Marte. Paga o preço certo do lítio e vai pra Marte. Vai pra onde você quiser. Sim. Pra puta que pariu. Eu não posso falar essas coisas, porque senão Pode falar. recorta. Se fuder, vocês ali. Aquela chave, o radar não pode não falar palavrão, porra. Entendeu? Mas pra onde você quiser. Então, o que eu acho eu acho que não é porque você está vocacionado. Tem caras muito vocacionados para business. Porra. Outra coisa que às vezes eu acho nesses caras, assim, eles se acham muito geniais e assim a tropa que veio antes para fazer tudo que ele Tá fazendo? mobilizou. A base sobre a qual ele construiu. Bom, mas sabe por que o nome é Tesla? Sei, claro que eu sei, por causa do Tesla. Por causa do Tesla. Mas aí tá um indício que ele pensou nos caras que tiveram a base, né? A lógica dele foi, vou dar uma moral pra esse cara. Porque você sabe a história do Tesla, né? Sei. Ele terminou pobre, Sim. fudido, doente, depois de ter inventado só a humanidade moderna, tá ligado? E aí, o que a humanidade recompensou ele? O exílio, o esquecimento absurdo, a doença, o foda-se. Tá ligado? E aí foi numa disputa comercial que ele perdeu. Não foi numa Thomas Edison, né? não foi numa disputa de qual era a melhor tecnologia, que era a dele. É quem sabia vender melhor. É que quem soube vender melhor não foi ele. Foi o Thomas Edison. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, às vezes o cara não... Bom, ele fez uma homenagem a um cara lá atrás, né? Do século XVII. Né? Não fez uma homenagem para um cara que construiu a base do que ele está fazendo. Isso que eu tô querendo dizer. Não, o Tesla construiu a base que ele tá fazendo, porra. Não, construiu, mas eu digo assim, ele não se referenciou a Ford, por exemplo? Você tem aí milhões de pesquisadores, né, no mundo inteiro que estão gerando conhecimento tecnológico e que estão nos seus laboratórios, nas universidades, nas agências. Eu entendo, mas o nome é tão legal quanto o Tesla? Não, é ótimo. É ótimo o nome. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: independentemente de nome do que o cara deu, o cara se acha o Obama, mas não percebe que tem muita gente por trás dele. Eu me lembro do cara que fez. Esqueci o nome do.
Eu esqueci um pouco do episódio, eu posso cometer aqui um equívoco, mas eu quero contar o fato. Eu não sei se era o cara que bolou a penicilina, eu acho que era o cara da penicilina. E o cara perguntou pra ele, você vai patentear? Tem o filme, acho que você acha isso na internet. Ele olhou pro repórter que perguntou e falou assim, patentear o sol? E a resposta dele foi, cara, eu não fiz isso pra eu ganhar dinheiro. Eu fiz isso pra salvar as pessoas. Não só isso, mas o que eu fiz não era uma coisa... Tipo, eu não inventei isso, eu descobri isso. É isso, eu vou patentear o sol. É muito significativa O depoimento o dele. depoimento dele. Né? Sim, E com foi certeza. muito sincero, porque você vê a expressão dele falando isso. Você vê que é um cara que tá de bem com o que aconteceu. Percebe? É um negócio mágico mesmo, né? Eu me lembro de outro episódio lindíssimo, quando perguntaram pro cara que fez o Deep Blue, computador da IBM que ganhou do Kasparov. Tá ligado? Lembra disso? Campeão de xadrez. Campeão de xadrez. O repórter perguntou, como é que você se sente fazendo a máquina que derrotou o ser humano? Né? Ele falou, eu não vejo assim. Eu acho que o que aconteceu foi que o ser humano venceu a natureza. Porque a máquina foi feita por um ser humano. E o Kasparov foi feito pela natureza. É verdade. Então, Verdade, né? Legal ele releu de uma outra forma. Como se fosse uma coisa da humanidade. A humanidade se superando em relação à natureza. Então tem várias formas de você ler a mesma coisa. A mesma coisa. É o mesmo episódio, você tem várias leituras. E eu acho que muitas vezes, alguns empresários fazem uma leitura muito autorreferenciadas de si mesmos. E não percebem o contexto que permitiu Eles estarem ali. Fazendo aquilo. Não tira o mérito, Claro. pelo contrário. A frase do Newton, né, é que o Newton chegou e falou, eu construí isso tudo nos ombros Gigantes. dos gigantes. É. Por quê? Porque ele sabia que quem tinha vindo antes, né? Construiu um quebra-cabeça que possibilitou... O Tesla eu falei século XVII, século XIX, né? Desculpa. Ah, tudo bem. Pô, eu nem sabia. 17 é o Newton, justamente. Tá bom. Por isso que eu me atrapalhei. o Newton fez aquela revolução. O primeiro ano miraculoso da física foi 1666, né? Que ele nasceu ali a física moderna, né? Isso é muito significativo, cara. Ah, é verdade. Satanás que trouxe a física moderna. O segundo é 1905 com Einstein, né? Aí já não tem significado nenhum. É. Mas o cara sabia que ele devia o que ele fez ao que a produção Sim. anterior. E às vezes eu acho que o empresário, às vezes alguns empresários se autorreferenciam demais. Como se ele tivesse inventado a roda. Fala, pô, é importante o que você fez, cara, mas Porra. você dá uma olhada construiu em pro cima de lado, algo, né? sabe? Sim. Mas sabe o que pega do Elon Musk pra mim? É porque, pô, tem esses empresários com esse defeito que você tá descrevendo. Mas sabe o que eles estão inventando? Olha lá, uma forma mais rápida do trem se mover, tá ligado? Ou um design mais efetivo de uma lâmpada traseira da Mercedes modelo tal. O Elon Musk, ele tá levando os caras pra Marte. Sim, mas antes dele nós fomos pra Lua já, faz 40 anos. Mas foi por causa, foi com o governo, né? Sim. Um cara. Sim, mas aquela... ser humano fala assim, mano, a humanidade vai pra Marte e eu fazer isso acontecer. Eu acho do caramba. Não é muito foda eu isso? Eu acho do caramba. Por mais que, ele seja um empresário ricão, malvadão. Não tenho nada contra, acho legal ir pra Marte, pra qualquer lugar. O que eu acho é o seguinte, existe uma coisa, cara, que nós vivemos num planeta, nós somos uma comunidade querendo ou não. Sabe? Nós somos da mesma espécie. Cada vez mais. Querendo ou não, nós somos da mesma espécie. Todo mundo aqui tem o cromossomo nosso, se você pegar, tá tudo ali. Sabe? O cara vai pegar, o marciano vai pegar e vai falar. O que muda é detalhe no macro, né? O Igor e o Haddad são da mesma espécie. Tá aqui, ó. Tá conferido. Não tem o que fazer. Pega um preto lá do fundão da África. Pega um loiraço da Suécia. Junta os dois, o cara vai falar, ó. Mesma espécie. Coisa. E a gente, às vezes, perde de vista isso, cara. Isso que me deixa... Eles contra nós. Isso que me deixa, às vezes, revoltado, cara.
A gente não compreender que a gente tá no mesmo barco. Isso aqui é a mesma casa, a mesma morada. Nós somos da mesma espécie. E a gente não... Tudo bem, ir pra Marte, pra onde quiser, pro fundo do mapa, não importa. Pra puta que pariu. Mas, porra, tem que ficar ligado. Você também pode, tem que ficar ligado que nós estamos no mesmo barco. É muito bizarro para nós não vamos nisso, resolver né? o problema da humanidade mandando uma arca de Noé pra Marte. Sim. Claro que não. Mas a gente... Certo, a gente vai mandar a arca de Noé pra Marte, legal, vai ser ótimo se isso acontecer. Se a gente conseguir criar a biosfera necessária para aquilo se desenvolver, 10. Mas, nego, vai ficar muita gente aqui. Vai ficar muita gente aqui. É bizarro para pensar que a gente tá literalmente numa bolha no meio de um espaço gigantesco. E é uma bolha, né? Porque se for para pensar, tem a parte de pedra, mas o que mantém a gente vivo é um negócio eletromagnético. É uma bolha, a gente tá dentro de uma bolha. Não tem como sair daqui. Todo mundo dentro dessa fucking bolha tá conectado. Não tem como fugir disso. Todo mundo ser humano. Você já parou pra pensar que você tá conversando com dois gordinhos aqui? Você foi pra candidato à presidência da república. E você tá com dois caras. O cara veio do Jacaré, tá ligado? Da onde é isso? Lá no Rio. Lá onde teve aquela chacina agora. Jacarezinho? É. Perto? Assim, tem o Jacaré e tem a favela. A comunidade do Jacarezinho, entendi. Mas eu morei no Jacaré. Então, e a gente agora tá na oportunidade de conversar com o cara que era candidato à presidência há pouco tempo atrás. O que é isso, se não uma bolha incrível?